TVS, tudo bem? Mediador César Cabral aqui. Vamos dar início aqui à nossa aula, cujo tema é Formação da Classe Operária no século XIX. Pessoal, eu trouxe para vocês hoje aqui dois objetivos, tá? Para a gente poder abordar ao longo dessa aula, que a gente consiga ter esses objetivos anotados no final do nosso caderno, tá bom? Primeiro objetivo, pessoal, é identificar quais são os fatores que levaram à formação da classe operária na Europa do século XIX. Tá? Então, é importante a gente identificar esses fatores, que são os fatores que contribuíram para a formação dessa classe. E o objetivo 2, pessoal, é identificar quais são as estratégias de lutas e as organizações políticas, além também dos interesses dessa nova classe. Então, uma vez formada a classe, uma vez que essa classe operária ela se forma como classe, ela passa a atuar através de organizações, de movimentos políticos, estratégias de lutas, utilizando estratégias de lutas, visando alcançar alguns determinados interesses. E é isso que a gente vai identificar aqui. Então, pessoal, papel e caneta na mão, vamos dar início à nossa aula, relembrando um pouquinho da Revolução Industrial, que está lá na nossa aula número 17. Então, eu trouxe para vocês, como primeiro fator explicativo para a formação da classe operária, a gente pode entender a Revolução Industrial. A Revolução Industrial trabalhar com vocês aqui do ponto de vista das suas consequências e não das suas causas, tá? Então, a Revolução Industrial, pessoal, como um fator determinante para a formação da classe operária, porque as diversas transformações que acontecem a partir da Revolução Industrial, principalmente as transformações que acontecem no mundo rural, seja do ponto de vista da relação entre capital e trabalho ou do ponto de vista social, essas transformações elas contribuem diretamente para um processo de migração muito forte dos camponeses para a cidade, para a formação dessas grandes cidades industriais, como vocês podem ver na imagem. Então, essas grandes cidades industriais, elas se formam, elas demandam uma quantidade muito grande de mão de obra para trabalhar na indústria. Esses camponeses passam por um processo de expulsão das suas terras, as terras comunais, as terras comuns e terras que eram terras compartilhadas entre os camponeses, que tinham uma tradição de compartilhamento de terras desde o período medieval. Essas terras elas são privatizadas, elas são tomadas, e nesse processo de privatização das terras, a gente tem um processo de migração muito grande para as cidades, um processo de urbanização muito forte, em que os camponeses eles perdem o seu espaço de trabalho, espaço de convivência, e eles migram para a cidade e eles acabam formando e engrossando essa mão de obra nas grandes cidades e dando origem à classe operária, tá bom, pessoal? Além da Revolução Industrial, atrelado à Revolução Industrial, na verdade, as ferrovias tiveram um papel fundamental nessa migração, dos camponeses para as cidades, porque facilitou muito o processo de migração. A gente vê nessa imagem a inauguração de uma ferrovia no interior da Inglaterra, e essas ferrovias elas passaram a ligar o interior às grandes cidades industriais com uma maneira muito facilitada. Então, ao mesmo tempo que você tinha um processo de privatização do campo, o processo de diminuição das terras do campo, inclusive essa questão de expulsão das terras comunais na Inglaterra, dos camponeses das terras comunais, foi uma questão do ano passado no Enem, caiu no ano passado no Enem, então a gente precisa ficar atento a essa questão. Essa questão do ponto de vista, então, da expulsão dos camponeses, as ferrovias tiveram um papel decisivo, porque contribuíram para esse processo de urbanização de uma forma mais acelerada, tá bom? O segundo ponto, o segundo fator, pessoal, que levou à formação da classe operária são as experiências compartilhadas, essas experiências compartilhadas, elas acontecem dentro das fábricas, num processo em que os operários eles passam por um processo de convivência dentro das fábricas num determinado espaço. A gente pode ver nessa imagem que eu trouxe, ela é uma imagem que ocorreu nos Estados Unidos, tá? No finalzinho do século XIX, mas eu trouxe ela para o nosso contexto europeu, porque o contexto ele é muito parecido. Na Europa também esse processo industrial, ele proporcionou esse tipo de trabalho insalubre, esse tipo de trabalho com longas jornadas de trabalho, os operários numa condição muito degradante dentro das indústrias,
que a gente pode ver nessa imagem. E além disso, do que a gente pode ver, a gente vê também alguns jovens adultos, mas a gente vê também algumas crianças nessa imagem, né? O que era muito comum no cenário europeu das indústrias e fábricas no século XIX, bem como mulheres também, inclusive grávidas, nesses ambientes, trabalhando sem nenhum tipo de proteção. Então, esse trabalho industrial, ombro a ombro, ali no chão de fábrica, né, em que esse operariado ele começa a trocar experiências. Quais são as experiências que eles trocam? São, obviamente, as más experiências, né, as péssimas experiências de trabalho, né, as longuíssimas jornadas de trabalho, salário baixo, ao péssimo tratamento dos patrões, né, sem nenhum tipo de segurança no trabalho, né, envolvendo máquinas pesadas, um maquinário pesado, muitos trabalhadores se acidentavam. Então essas experiências compartilhadas dentro das fábricas vai criando uma consciência de classe, vai criando uma consciência de que nós, trabalhadores, pertencemos a uma mesma classe. Nós, trabalhadores, precisamos lutar pelos nossos direitos, porque se nós não lutarmos pelos nossos direitos, quem vai lutar? Nós somos uma classe. Então, essa consciência de classe ela vai se formando no processo, né, industrial, no processo dentro da indústria. E não só dentro da indústria, pessoal. Os bairros operários também tiveram uma função muito significativa nesse processo, né? A gente pode ver nessa gravura aqui um bairro londrino de operários. Então, as vilas operárias surgem nesse período, os bairros operários, porque são locais próximos às fábricas que os operários habitavam, moravam, e eles eram vizinhos, né? Eles tinham mulheres, filhos, uma vida muito comum, frequentavam as mesmas igrejas, frequentavam os mesmos clubes, tomavam os mesmos transportes, né? Então, toda essa sociabilidade dentro das fábricas e fora das fábricas também contribuiu para essa consciência de classe, contribuiu para que eles pudessem, entre eles, conversando entre eles no dia a dia, vendo como a vida deles era, né, trocando experiências, para que eles pudessem tomar essa consciência de que nós, trabalhadores, precisamos nos unir. Nós, trabalhadores, precisamos lutar pelos nossos interesses, nós precisamos diminuir a jornada de trabalho, precisamos aumentar os salários, precisamos proibir que nossos filhos trabalhem dentro das indústrias, precisamos proibir que nossas mulheres grávidas trabalhem até morrer dentro das indústrias. Então, essa consciência de classe vai se formando nesse processo, né, de troca de experiências compartilhadas. A partir da formação dessa consciência de classe é que as primeiras organizações e movimentos sociais, eles começam a se formar, pessoal. Então, a gente tem um processo primeiro de tomada de consciência, a partir da tomada de consciência, uma organização dos movimentos, tá? Dos movimentos sociais. O primeiro movimento de trabalhadores, né, e um dos mais famosos, foi o ludismo, que no início do século XIX se caracterizou pelos operários quebrarem as máquinas, né? Então, os operários invadiam as fábricas, normalmente à noite, eles quebravam as máquinas, né, como uma forma de protesto. E aí tem uma discussão entre alguns historiadores ingleses, principalmente, sobre as motivações desses operários em quebrarem as máquinas. Alguns dizem que eles quebravam as máquinas porque as máquinas tomavam postos de trabalho, porque elas produziam em maior tempo, né, elas produziam em menor tempo e em maior quantidade. Outros historiadores aprofundam o debate e dizem que, na verdade, essas máquinas representavam a quebra de uma série de tradições já há muitos séculos estabelecidas, tradições familiares do ramo de tecelagem na Inglaterra, que eram tradições trabalhistas e familiares que existiam na Inglaterra já estabelecidas desde o período medieval. E as máquinas e o processo de industrialização solapou e acabou com essas tradições familiares, né? E aí alguns operários eles começaram a se revoltar por conta dessa quebra de tradições. O segundo movimento, pessoal, que eu gostaria de trazer para a gente abordar na nossa aula é o cartismo, né? A gente pode ver nessa charge, né? O cartismo ele foi uma carta de trabalhadores ingleses enviada ao parlamento, a chamada Carta do Povo, que foi enviada ao parlamento com algumas demandas, alguns pedidos, né, que os trabalhadores ingleses eles
queriam que fossem aceitos e estabelecidos pelo parlamento. Uma dessas demandas foi a proibição do trabalho infantil, né? E outra demanda muito interessante foi a possibilidade de que trabalhadores pudessem se tornar elegíveis, ou seja, que trabalhadores pudessem se tornar eleitos, pudessem se eleger para participar e ocupar cadeiras no parlamento, né? Então isso demonstra a consciência de classes que eles já tinham desenvolvido, né? E demonstra também a importância que eles sabiam que o parlamento tinha como um espaço de debate, um espaço de criação de leis e um espaço de representação de classe e de representação social e política. O terceiro movimento, pessoal, que eu gostaria de trazer são as chamadas trade unions, né, que são os primeiros sindicatos que começam a surgir na Inglaterra a partir de 1833, se espalham pela Europa, pela Alemanha, França, começam a legalizar também os seus primeiros sindicatos, ainda no século XIX, e até mesmo os Estados Unidos, aqui na América, começam também a legalizar os primeiros sindicatos a partir do século XIX. Os sindicatos, pessoal, eles se caracterizam por uma luta mais organizada, né? Por uma liderança normalmente muito forte, uma luta mais organizada, uma luta mais coesa, né? Se o ludismo e o cartismo se caracterizaram por uma dispersão ainda um pouco grande nas lutas e nos interesses, os sindicatos conseguem se transformar numa organização social, num movimento social mais forte, mais coeso e fazer valer melhor os seus interesses. E a gente tem todo esse processo próprio dos sindicatos, a questão das greves, né, das primeiras greves, das primeiras manifestações nas ruas, né? A gente pode até ver nessa faixa, essa imagem do final do século XIX na Inglaterra, né, de trabalhadores indo às ruas, e eles estão levantando uma faixa aqui numa tradução aqui informal, a gente vê que está escrito trabalho ou tumulto, um ou outro, né? Então, esse processo de luta pelo sindicato é muito importante, né? Os sindicatos conseguem dar essa formação, essa organização maior aos trabalhadores, né? Então é isso, pessoal, esses são os nossos dois objetivos, tá, nessa aula, espero que tenha ficado claro, e a gente se vê numa próxima, até mais.